Bate-papo. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Gustavo Fiedler. É isso? Acertei, eu bati na trave. Rafael Armando Sewald. O Gustavo é médico oncologista, o Rafael, Dr. Rafael é cirurgião oncologista. A gente vai falar dessa data importante. Dr. Gustavo, como vai? Bom dia. Bom dia, muito prazer, amigos da Rádio Independente, da 91.7. Mais uma vez aí com vocês, Moisés e Marcelo, meu colega Rafael e toda a equipe aí da Rádio Independente. Eu troquei. Estar aqui. O prazer é nosso, eu troquei as especialidades. Isso. É isso, eu recebi pronto aqui, então vou fazer a troca aqui. Rafael, como vai? Bom dia. Bom dia, Moisés, bom dia, Marcelo. Bom dia, Gustavo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E é um prazer sempre a gente estar aqui na Independente conversando um pouquinho de diversos assuntos que vêm à tona nessa época, né, para esclarecer a população. Segue o tabu, gente? Digo que os tabus estão sendo quebrados e a informação está ajudando a comunidade. Isso, agora há pouco a gente passou os destaques do dia e eu perguntei para nosso colega exatamente sobre isso, né? Como é que está a aceitação dos homens? Porque às vezes tem aqueles que acham que não é necessário ir até o especialista. Então, a notícia positiva é essa. Está sendo quebrado essas situações. Marcelo, o que a gente percebe é que com o advento das mídias sociais, da melhora da comunicação, a informação verdadeira tem batido a porta das pessoas e as pessoas têm procurado cada vez mais informações, conhecendo mais as doenças e com isso perdendo aquele estigma de contato com o seu médico, aproximando a relação médico-paciente. Então isso proporciona acesso às doenças de forma mais precoce. Rafael, percebe assim também? Da mesma maneira que o Gustavo falou, acho que a informação está muito mais acessível a todo mundo, né? Então, a informação não está chegando só da vizinha, do vizinho, do parente que guarda só aquela experiência pessoal que teve, né? Ou de algum conhecido que viveu a doença daquela maneira. A informação está para todo mundo chega a ela e à medida dessa maneira as coisas vão se desmistificando um pouquinho e os tabus sendo quebrados, então. Gente, para nós entrarmos mais no beabá sobre a data de hoje, vamos falar realmente na prática o que é e a prevenção. Porque tem aqueles que buscam essa informação e se atualizam, mas tem aqueles que talvez ainda não. Vamos falar um pouquinho sobre isso, o que é, como prevenir. Duas maneiras, né, que a gente sempre fala de prevenir. Uma maneira é a gente prevenir adquirindo hábitos de vida mais saudáveis, certo? Um dos grandes fatores de risco ainda para desenvolver câncer de próstata é o sobrepeso ou a obesidade. Então, a gente adquirindo hábitos de alimentação mais saudáveis, hábitos de atividade física também. A gente sempre fala que bons hábitos não vêm sozinho, né? Eles não vêm sozinhos. No momento que tu faz uma atividade física, junto vem uma alimentação mais adequada. E a gente fala também que é o grande ponto quando a gente fala de tabu, daquela questão de rastreamento, de quando a gente procurar um médico, quando a gente diagnosticar de maneira mais precoce a doença. Isso também é uma maneira de prevenir, né? De prevenir uma doença mais avançada, de prevenir um tratamento que às vezes é mais agressivo. Quando a gente diagnosticando de maneira mais precoce, o tratamento não traz tanto efeito adverso como traria se a gente tratasse num estágio mais avançado. Pessoal, vamos tentar falar principalmente do exame e dessa questão que é importante de casos familiares. Por exemplo, meu pai teve um problema de próstata. O pai teve problema de próstata, o filho tem na faixa ali dos 40, 50 anos. Ele antecipa o movimento, ele faz o exame de forma antecipada, ele espera para depois dos 40, para depois dos 50 anos. Enquanto isso pode ajudar a antecipar o tratamento ou até mesmo o exame?
Então, Marcelo, excelente pergunta. Por quê? Dos fatores de risco, a gente considera o fator idade, o maior fator de risco para o desenvolvimento de câncer de próstata, e o fator história familiar. Uma vez sinalizado que um pai ou um irmão tenham na família desenvolvido câncer de próstata, automaticamente você tem 3 vezes mais chance de desenvolver essa doença. Então, as principais instituições, diretrizes internacionais e a brasileira, estipularam que pacientes com histórico familiar têm o dever, né, de iniciar o seu acompanhamento médico 5 anos antes do recomendado. Por exemplo, se a gente recomenda um paciente com 45, 50 anos iniciar normalmente o seu acompanhamento urológico para investigação do câncer de próstata, um paciente com história familiar positiva, a gente recomenda que com 40 anos já vá iniciar a sua consulta individualizada por uma decisão compartilhada de exames e demais segmentos. Antes disso não há necessidade. A princípio não, pelos estudos que já têm sido feitos. Não dá para deixar o pessoal ansioso também, né? Porque Quando, o cara quando vai a lá gente, com 30 quando a gente anos. fala de população geral, é aquelas pessoas que não têm o histórico familiar, né? Isso, então, as recomendações a partir dos 45, 50 anos. Como o Gustavo falou, esse histórico familiar, em familiares de primeiro grau, principalmente, a gente antecipa, então, em torno de 5 anos essa recomendação. E quais são os primeiros sinais? A gente não pode esperar sinais, Marcelo, porque o câncer de próstata, quando já se apresenta com sintomas, Já tá né, ali. com dor, com sangramento na urina, com sangramento no esperma, geralmente, ou dor óssea, enfim, já é uma doença que está mais avançada, né? Quando a gente fala do PSA como rastreamento, a gente está falando de pessoas sem sintomas, né? Que é onde é que a gente tem que bater, é onde é que a gente tem que influenciar as pessoas a irem atrás. Se a gente aguardar os sintomas, infelizmente, a gente vai estar pegando já num estágio mais avançado, onde a sobrevida é menor, infelizmente, e os tratamentos tendem a ser muito mais agressivos do que se a gente diagnostica numa fase mais precoce. Então, a ideia é não esperem sentir alguma coisa para procurar um médico. O exame de toque ainda é o mais indicado. O exame de toque, ele é uma peça fundamental, diria assim, na avaliação e no acompanhamento do paciente masculino. Tá? A gente, em associação com o exame de sangue de PSA e o exame físico, diria assim, a gente consegue ter uma noção de quais caminhos seguir no aprofundamento de um paciente com suspeita de neoplasia prostática. Mas a gente, como médico, a gente nunca deixa de fazer um exame físico detalhado no paciente. Um paciente masculino, o exame de toque faz parte da rotina de acompanhamento. Com o urologista. É importante. Gente, quanto tempo leva alguém constatado com câncer? Como é que é o tratamento? Quanto tempo? Ou cada caso é um caso? Não tem uma média geral? Não tem tempo, né, Marcelo? Porque sempre quando a gente vai planejar o tratamento, isso nós saímos agora da reunião que a gente discute os casos lá no hospital. Toda sexta de manhã o Gustavo participo, onde a gente traz casos para discussão. E quando a gente fala de câncer de próstata, é uma tríade de radioterapia, oncologista clínico e urologista, né? A gente estadia o paciente, que então coloca em diferentes estágios, e de acordo com esse estágio a gente discute quais são as melhores opções para o paciente. Pode ser cirurgia, pode ser radioterapia, pode ser radioterapia com hormônio, então depende de cada caso, não é receita de bolo, cada um com a sua particularidade. Chance de cura. Dependendo do estágio da doença diagnosticado, né,
consegue chegar até 100% de cura, né? Quando bem diagnosticado no estágio bem precoce. Estágio 1, 100%. Sim. E o que a gente sempre comenta, não basta fazer um diagnóstico precoce, fazer um tratamento precoce e depois o paciente perder o segmento. Então, paciente depois de tratado, a gente tem diretrizes que a gente tem de acompanhar ele nos primeiros anos, semestralmente, depois anualmente, depois bianualmente. Então, o paciente fazendo o seu dever de casa, as chances de chegar a um sucesso é muito grande. Tem uma preocupação, e daí a gente nota assim, que preocupa demais os homens, que é a questão da impotência sexual a partir do tratamento. Isso acontece? Então, excelente pergunta, Moisés. Por quê? Com o advento de várias tecnologias, seja na área cirúrgica, seja na área da radioterapia, né, muita coisa mudou, né? A qualidade terapêutica, de uma forma geral, melhorou muito, a ponto de a gente, por exemplo, numa cirurgia, a gente conseguir... Melhorou a técnica, que é a forma a gente consegue preservar mais a inervação, a questão da função erétil. A questão da radioterapia também, hoje a gente consegue uma radioterapia bem localizada, com efeitos adversos praticamente mínimos. Então, o paciente hoje se beneficia muito em questão da terapêutica. E mesmo aqueles pacientes que, porventura, têm alguma dificuldade depois do tratamento de ereção, a gente tem um arsenal terapêutico muito vasto, né? O urologista trabalha muito com isso. Então, hoje a gente tem medicações orais, tem medicações para aplicar no pênis. Então, tem um arsenal muito grande que não deixa o paciente desassistido, a ponto de ele ficar com aquele medo impeditivo de acesso ao médico. Eu imagino que a maioria dos homens que consultam com vocês tem essa preocupação, e essa preocupação é uma preocupação bem recorrente. Mas assim, Moisés, a gente é acostumado com isso, a lidar com esse público masculino. O paciente, quando vem no consultório, né, a gente tem as formas de abordá-lo, de chegar e tirar essas preocupações. O urologista está acostumado a enfrentar esses anseios que preocupam o paciente do público masculino. Isso é uma realidade ainda, né? Mas como o Gustavo falou, o avanço da terapêutica não só buscou o aumento da chance de cura, mas principalmente a diminuição dos parefeitos, né? Então, impotência, incontinência. Então, de novo, quanto antes a gente diagnosticar, menos agressivo é o tratamento, maior chance de cura, menos efeitos adversos ao final desse tratamento. Tu sabe, Marcelo, que tem algumas questões, por exemplo, que os homens acabam não abordando e elas não se tornam tão públicas. Mas, por exemplo, qualidade uma regularidade na relação sexual, uma regularidade até na masturbação protege a próstata. Confere isso? Sim, eu diria o seguinte, Moisés, a vida saudável, consequentemente, te traz uma vida sexual saudável. E uma vida sexual saudável te mantém com essa vitalidade automaticamente. Não sei se tu me entende. Entendi. Então, a prática de atividade física, a prática de caminhada, a alimentação saudável, automaticamente vai te deixar num bem-estar e vai te proporcionar consequências positivas na vida sexual e, consequentemente, na área masculina. Bom, a gente está falando para diferentes públicos, mas mesmo que ele não tenha uma regularidade da prática sexual, a indicação é para que pelo menos se masturbe, então é isso? Sim, vai ajudar a proteger. A gente sempre estimula que o paciente se toque, vamos dizer assim, né? Ter um acesso à área íntima, o paciente se masturbar, ou seja da forma que for, né? Estimula a vida sexual do paciente. É a bula, Marcelo.
É aquela bula, né? Da boa alimentação, da prática da atividade física regular, pelo menos umas 5, 6 vezes por semana. Se tu não conseguir ir para academia, que dê uma caminhada, que dê uma corrida. Então, é aquela bula, né? E daí a prática do exercício, a prática e a regularidade na atividade sexual, enfim, não fumar, beber pouco. Tem muita gente que deve estar odiando aí, Marcelo. Nossa Senhora. Moisés, eu quero rapidamente que só fazer alguns registros aqui. Ó. Sou paciente do Dr. Rafael. Antes do médico, é um ser humano sem precedente, como médico melhor que conheço. Eu tenho a agradecer por tudo ao Dr. Rafael. Jaqueline Freires, de Lajeado. O Júlio Ribeiro pergunta o seguinte: o câncer de próstata comum em qual faixa etária? Mais comum em qual faixa etária? Queres responder? O câncer de próstata geralmente atinge a faixa etária dos 60 anos, diríamos assim, né? Entre os 55 e 65 anos. É a fase do câncer de próstata, né? Que geralmente é diagnosticado. O Rafael, do bairro Centenário, ele faz uma pergunta muito rápida, né? Quando está avançado? Vou deixar para o Rafael. Certamente é aquilo que a gente falou sobre os sintomas antes, né? Quando a pergunta dele é... Quando o câncer já está avançado? A gente chama de câncer avançado, por definição, aquele câncer que já está invadindo outros órgãos à distância, né? Quando a gente fala de câncer de próstata, o mais comum é o sistema ósseo, né? Metástases ósseas. Então isso a gente já chama de câncer avançado, e o tratamento então é um tratamento sistêmico, porque a gente não é mais um tratamento voltado só ao local de origem, mas ele tem que também abranger todas essas áreas que está atingindo. Mas também pode acontecer no pulmão, pode ter metástases pulmonares, metástases hepáticas, metástases em linfonodos não locais, mas linfonodos à distância, que são popularmente chamadas de ínguas. Qual é o sintoma mais comum quando já está avançado? Dor óssea. Dor óssea. O paciente sente dor óssea. A famosa... E é uma dor forte, né, Rafael? Forte. Geralmente acomete a coluna, né, esqueleto axial, que a gente fala. Então, dor na coluna que não alivia com medicações simples, ou aquele paciente que de maneira recorrente vai buscar ajuda, procura o posto de saúde, procura uma UPA. Então, dor é sempre um sinal de alerta, né? A dor não surge por nada, né? Então, aquela dor que está recorrente, que não melhora, que está necessitando idas frequentes a auxílio médico, a gente tem que prestar atenção. Localmente, sintomas urinários são os mais comuns, quando a próstata cresce localmente por causa do câncer. Então, e daí implica em sangramento, por exemplo? Sangramento na urina, sangramento no esperma, aumento da frequência miccional também. Vai no banheiro toda hora. Isso aí. Essa dor é no movimento brusco ou no movimento normal? Tocamento ou com dor? Até parado. Até parado. Nossa. Isso. Muitos ainda deixam chegar nesse ponto, gente? Ainda tem pacientes, sim. Mas isso deve estar bem raro. Rafael, como é que está? Felizmente diminuindo, né? Isso também com o aumento da abrangência desse programa de rastreamento. Isso, os estudos mostram que tu diminui a incidência de doença metastática. Paciente que faz rastreamento já numa fase precoce, menos pacientes chegarão nessa fase, né? A gente vai diagnosticar antes. Infelizmente, ainda existem pacientes que chegam nessa fase, aqueles pacientes que nunca fui no médico, nunca precisei ir no médico, né? Então, nunca precisou ir no médico, também nunca fez um exame que poderia ter evitado isso. Mas, felizmente, a frequência é menor. Cada vez menos a gente vê isso. Uma última aqui, Moisés. William Faleiro. Há como identificar os tumores que crescem muito devagar e não apresentam risco? Isso é uma excelente pergunta quando a gente fala de câncer de próstata, né? Porque da mesma maneira que é uma doença que ainda mata muita gente, né? Que é uma das principais causas de morte por câncer.
tem muitos casos de câncer de próstata que são diagnosticados em fases mais precoces, que talvez nunca se manifestariam ao longo da vida, que só são diagnosticados por causa disso. Hoje existem sim alguns exames que conseguem, além das características histopatológicas que a gente avalia, como score Gleason, o nível de PSA, a velocidade de aumento do PSA, mas existem exames que a gente pode avaliar as características do tumor para dizer se aquele é um tumor que tem uma tendência a crescer de maneira mais rápida e a gente vai tratar de uma maneira diferente, ou se é um tumor que cresce de maneira mais lenta e às vezes a gente pode até acompanhar, que é uma estratégia. Que tem um menor exatamente, mas existe sim. Também, não é receita de bolo que todo mundo... então o meu câncer é devagar, talvez eu tenha um câncer que seja de crescimento lento e eu não preciso fazer nada, então eu não vou atrás. Não. Tem que ser avaliado por um médico sempre. E uma outra coisa que vale a pena nós comentarmos, em termos de perspectiva futura, né? Até mesmo aqueles pacientes com câncer avançado, hoje o desenvolvimento e a tecnologia na área da indústria farmacêutica estão proporcionando várias linhas de tratamento de quimioterapia, que é mais da área do Rafael, mas hoje é possível até tu individualizar cada caso e ver aquele paciente que vai ser um bom respondedor para um tipo de quimioterapia, um paciente que vai ser um bom respondedor para 2 tipos de quimioterapia, e aquele que não vai necessariamente para uma quimioterapia, vai para uma imunoterapia. São estudos que estão sendo mostrados que nos trazem uma luz para se não a cura da doença, do câncer, né? Um freio, né? Um retardamento muito, muito grande da doença. Então a gente está vendo perspectivas com bons olhos. Tu falas daí, doutor, de paciente que está no estágio 4, por exemplo, Até no mais avançado. 4, até em estágio e avançado. É de rápida percepção daí, esse novo movimento? Vocês vão conseguir perceber rapidamente para mudar o modelo de atuação na hora do tratamento? A gente vai, no momento que a gente vai avaliar o paciente, a gente vai colocar ele em, vamos dizer, fluxogramas, né? Baseado em várias outras características. Ele não responde ao tratamento, muda a forma. Muda a forma. Isso é muito da prática, por exemplo, do Rafael. Uhum. Mas é uma perspectiva que a gente vê para o futuro, próximo. Que bom. Olha, pessoal, muito bom falar com vocês aqui. Eu acho que foi um bate-papo, né, Marcelo? Bem esclarecedor. Fundamental que a gente fala. Uma última questão. O Novembro Azul, ele tem favorecido, ele tem melhorado o quantitativo de homens, principalmente nesse mês que procuram vocês? Não só mensalmente no ano, mas ao longo dos anos o que a gente percebe é um crescimento, né, cada vez mais do engajamento das pessoas. A partir da campanha. A partir da campanha, e não só da campanha do Novembro Azul. A gente percebe que, por exemplo, nós tivemos o Outubro Rosa para a prevenção do câncer de mama, e o engajamento das pessoas em torno disso, a gente vê como positivo, né, as pessoas cada vez mais acessando a saúde. É importante que isso aconteça durante todo o ano, né? Mas é sempre válido aquela lembrança anual. Todo novembro, ligou a luz de novo, o homem lembra que tem que ir no médico. E ele vai, mas é bom sempre tocar no assunto, mas é sempre válido uma data, entre aspas, comemorativa para fazer as pessoas lembrarem disso. Muito bem. Gustavo, muito obrigado pela tua presença aqui. Rafael, muito obrigado pela presença. O Gustavo é cirurgião oncologista, o Rafael é médico oncologista. A gente falou sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Meus senhores, muito obrigado. Um abraço para vocês. Obrigado, Moisés. Obrigado, Marcelo, Rafael e toda a equipe da Rádio Independente pela brilhante participação aí. Sempre bom compartilhar com vocês. Valeu, Rafael. Um abraço. Obrigado, estamos à disposição sempre. Valeu.